Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai. Olá, que bom contar com a sua presença amiga daí do outro lado. E eu te pergunto, como é que você está? Eu espero que esteja tudo bem com você, a sua família. Também desejo que Deus abençoe vocês para que continue cada vez mais crescendo nessa vida de santidade que o Senhor deseja para todos nós. Meu irmão, minha irmã, hoje já é dia 2 de agosto e nesse mês de agosto nós somos chamados a refletir a palavra de Deus e também sobre as vocações. E nesse primeiro final de semana do mês de agosto, nós somos chamados a refletir então sobre a vocação sacerdotal. Que possamos então hoje rezar pelos padres, por aqueles que têm a vocação de ser ordenado para estar à frente da comunidade, para conduzir a comunidade nesse caminho que nos conduz ao nosso Deus. E hoje a sessão de abraços vai ficar por conta de vocês. Então vocês hoje vão procurar o pároco da sua comunidade, vão procurar um padre, ligue para um padre e diga para ele assim que você está mandando um abraço, que está felicitando-o pelo dia do padre. E com certeza você vai assim levar a felicidade, a alegria à vida de um padre e com certeza também vai animá-lo nessa vida vocacional de entrega que ele fez para se oferecer a toda a comunidade, para santificar a si e também os seus irmãos que pertencem àquela porção confiada a ele através da missão que ele assumiu no dia da sua ordenação. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, com muita alegria, vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus. Cada um de nós, com certeza, queremos entender melhor essa palavra que nos conduz ao reino dos céus. Nos preparemos. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida. O evangelho que nós vamos escutar a proclamação e fazermos a reflexão está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nesse primeiro domingo do mês de agosto. Também somos chamados a meditar essa vocação, que é a vocação do sacerdócio, dos ministros consagrados. Interessante que não é coincidência, mas é providência esse texto de hoje do Evangelho, que com certeza fala dessa realidade de ser igreja. Jesus aqui que está com os seus discípulos e também com a grande multidão. Jesus que sente assim compaixão daquela multidão que estava faminta do corpo, ou seja, faminta corporalmente, da barriga, mas também faminta de receber um novo conhecimento
faminta espiritualmente. Jesus, que está ali num lugar deserto a pregar, os discípulos ficam com medo, porque a hora já está adiantando e eles pensam e chegam até Jesus, pede para que ele despeça as multidões, para dar tempo para eles chegarem então nos comércios, nos povoados e ainda saciar a sua fome. Mas então, o que Jesus pediu? Dai-lhes vós mesmos de comer. Isso parece até uma ironia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles ali não tinham muito o que comer. E também Jesus com certeza pensou, se eu mandar esse povo embora, quando chegar nos povoados, aqueles mais fortes, os mais jovens, saudáveis, vão chegar primeiro e vão comer tudo e não vão sobrar para os mais fracos e para os mais idosos. Ou também pode acontecer que aqueles que têm dinheiro vão chegar primeiro e comprar tudo e comer tudo, e aqueles que não têm nada para comprar iriam passar fome. Por isso que Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Então o discípulo disse, mas nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes, faz essa oração de ação de graças a Deus, então entrega aos discípulos para que eles possam entregar às multidões. E o que aconteceu? Não é invenção da igreja, não é invenção minha, mas a própria palavra de Deus diz que todos alimentaram e ficaram satisfeitos. 5.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças, e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos. E eles recolheram tudo isso. Caríssimos irmãos e irmãs, essa passagem então vem representar para nós essa realidade da igreja que nós somos chamados a ser. Jesus então aqui no Evangelho de hoje é apresentado como o novo Moisés. Assim como Moisés intercedeu a Deus para alimentar aquela multidão que estava faminta e Deus fez chover o maná, Jesus então intercede ao Pai e apresenta esse alimento para aquela multidão. Jesus multiplica aquele pão, mas não só para saciar aquela sede corporal, porque Jesus ali é o novo Moisés e também está querendo apresentar um novo pão, o pão da vida eterna, que é o seu próprio corpo, que é dado em alimento em cada celebração eucarística. É o alimento que nós temos hoje na vida da igreja. Ou seja, nas nossas casas, nós alimentamos o nosso corpo, mas quando vamos à igreja, o que acontece? Nós alimentamos de um alimento espiritual que nos dá força, que nos dá ânimo, esperança de continuar vivendo a nossa vida para chegarmos um dia ao reino dos céus. Então, essa cena de hoje é verdadeiramente o símbolo da igreja, onde Jesus está ali presente com os seus ministros, que são os apóstolos, os seus discípulos e aquela multidão. A multidão que simboliza então a assembleia que vem à igreja para participar desse ato litúrgico, onde o próprio Jesus se dá em alimento. Mas também, esse evangelho de hoje chama cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, vivemos a caridade. O evangelho de hoje nos chama a sermos uma igreja que se alimenta da palavra e essa palavra abre os nossos corações para estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, para que sejamos caridosos com aqueles que necessitam tanto de alimento corporal como também de alimento espiritual. Nós que alimentamos da palavra também somos chamados pelo evangelho de hoje e pelo próprio Cristo a sermos perpetuadores dessa multiplicação dos pães que o Senhor fez aqui através da atitude de bondade que nós somos chamados a praticar para com os nossos irmãos e irmãs. Nós que estamos nesse tempo de pandemia, graças a Deus, muitas pessoas se sentiram tocadas por essa palavra de Deus e também doaram muitos alimentos para pessoas que estavam passando fome, para pessoas que perderam o seu emprego e não tinham com que alimentar e nem alimentar os seus filhos pequenos. Muitas pessoas se tocaram nessa realidade e praticaram esse ato de generosidade. Porém, caríssimos irmãos e irmãs, não podemos ser generosos só em alguns momentos da vida, na época de pandemia, na época do Natal ou na época da Páscoa. Nós somos chamados a sermos generosos a todo momento, diariamente. Quando alguém bate na minha porta pedindo comida, eu preciso então recordar dessa passagem
dessa passagem que alimenta cada um de nós, para que também nós possamos alimentar os nossos irmãos. Mas também aquele irmão que muitas das vezes está deprimido, que está triste, que nós também tenhamos essa boa disposição ao ir ao encontro desse irmão e assim alimentar essa vida desse irmão com uma palavra espiritual, com uma palavra boa, para que ele possa também voltar à alegria, alimentar o espírito desse irmão, dessa irmã. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, de maneira generosa, viver essa multiplicação dos pães que nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, na vida de cada um de nós, nas nossas casas, na nossa comunidade, na nossa sociedade. Não fiquemos esperando só pelo governo fazer tudo, mas o cristão, aquele que segue a Cristo, com certeza também precisa fazer a sua parte generosa, que com certeza assim estaremos dando passos seguros para um dia vivermos plenamente com o nosso Senhor Jesus Cristo no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos rezar a Deus pedindo também que nós sejamos sempre generosos e também rezar esse Pai Nosso e Ave Maria, pedindo que o Senhor dê força, sabedoria aos sacerdotes para que continue conduzindo o povo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A você que assistiu esse vídeo até agora, o meu muito obrigado. E agora deixo-vos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Mas antes, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo vídeo.